Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Paz é o símbolo do trabalho no Antigo Testamento. E estamos nós aqui, então, muita paz. Trabalho moral, é o trabalho da reforma íntima. Hoje, exatamente, 14 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. E hoje nós vamos iniciar o item 284, evocação de pessoas vivas, ou seja, encarnadas. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade do estudo. Pela tua misericórdia que permitiu a cada um de nós aqui presente nesta gravação, os que vão ouvir e os desencarnados que aqui estão, nessa oportunidade de estudo. Estudo para aprendermos novas lições, estudo para nos dar direcionamento na vida, estudo para não voltarmos a cair nos velhos erros que há milênios caímos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos deixar de ser espíritos rebeldes e renitentes. Que aprendamos a ter o que Tu deixaste para nós de lição, bom ânimo, alegria e disposição para o trabalho, para que nós possamos, com essas lições, renovar os nossos caminhos e que aprendamos a florir onde quer que estejamos. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então. Perguntou o professor Allan Kardec aos espíritos: a encarnação do espírito constitui obstáculo absoluto à sua evocação? Então, facilitando mais ainda a pergunta, o fato de eu estar aqui, encarnada, viva, dificulta alguém me evocar para conversar comigo numa reunião mediúnica? Essa é a pergunta, né? Porque ele já sabe que se pode se evocar todos os espíritos, inclusive que estão em outros planetas. Só não se evoca espírito de animal, pelo amor de Deus, nós já batemos bastante nessa tecla, né? Aí saía e disse, não, evoque a pedra, que a pedra vai falar, né? Que na verdade são espíritos zombeteiros. Mas aqui agora, e pessoas que estão encarnadas? Pode se evocar para conversar com esses espíritos? Vamos ver a resposta. Então a pergunta é, a encarnação do espírito constitui um obstáculo? Não, não é um obstáculo. Mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá, porque em tais mundos os corpos são menos materiais. Então, quando ele falou que as evocações podem ser feitas quem está fora, mas aí a pergunta, e quem está fora encarnado? E quem está aqui dentro encarnado? Então ele diz, é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. E qual é a forma que eu, espírito, posso me desprender do corpo? Um estado de sono. Um estado de sono. Aí ele vem agora. Quanto mais elevado for em categoria o mundo onde se acha o espírito encarnado, tanto mais facilmente ele virá. Porque em tais mundos os corpos são menos materiais. Então, disse, tia, então tá. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui, é um espírito crístico, mas encarnou no corpo material. O corpo era uma prisão para ele? Não. Por quê? Porque o corpo material não exerce nenhuma influência sobre um Cristo. Ficou claro, né? Mas aí ele fala agora de outros mundos. Então, se a pessoa está encarnada em um outro planeta. E aí, para lembrar um pouquinho, para matar a saudade, inclusive não está gravado, mas as meninas vão gravar a revista. Não que nós fizemos a obra de 1858, mas na época não foi gravado. Então, elas estão arrumando um horário para gravar
a revista de 1858, que é uma delícia. E eu trouxe aqui a de 1858, mês de março, aonde nós vamos nos deparar com o planeta de Júpiter. Ai, ficamos com uma inveja de a Júpiter. Olha só. Revista Espírita, estou com a tradução de Evandro Noleto. A conformação do corpo em Júpiter é mais ou menos a mesma daqui. A conformação do corpo, nariz, boca, olhos, tá? Porém, é menos material. Menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 100 metros, 300 metros, 1 quilômetro. É assim. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar. Transporta-se. Ele não está desencarnado, é encarnado. Só que os corpos lá já são bem menos desses. Transportam-se de um lugar a outro, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como pássaro no ar ou peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetido à decomposição pútrida. Acabou essa morte, essa desencarnação que pra gente é dolorosa, né? Desenterra, enterra, enterra, corre que já tá com mau cheiro, né? Acabou isso, não há mais uma decomposição lá. Por quê? Porque a matéria é outra. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem. Não tem mais câncer, diabetes, que mais aí? Problemas cardiorrespiratórios, cardiovascular. Acabou, gente. Nada mais de menopausa, esquentamento, né? Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões, porque o povo nem come muito, nem bebe muito, não existe mais álcool, droga, mas nada disso. Esse é um dos motivos também da saúde, né? E também ninguém mais vai saindo, fazendo sexo como se fosse um animal. Acabou isso também. Corpos mais saudáveis. Porque se nós observarmos, grande parte das nossas enfermidades são os nossos excessos. Não, vai já falar. A alimentação está em relação com a nossa organização etérea. Aí o povo quer ter uma alimentação etérea aqui na Terra, tendo um corpo grosseiro. Se prepara para anemia e outras encrencas. Nós precisamos de 15 a 20 anos de modismo para a gente ver os resultados disso, tá bom? Até o momento, vamos só olhando. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial. Aí a pessoa diz assim, mas tem alimentos alternativos. Tem. Que valor? Todos os alimentos alternativos são caríssimos. Que é manipulado. Então, isso não tem acesso à população inteira. Como é que quer que todo mundo se alimente disso? Viaja na maionese. A alimentação saudável é cara. Você pega um espartame desse da vida, que a gente sabe que faz mal. 5, 6 reais. Vai pegar um xilitol da vida. 35, 40 reais. Então é caro. É caro. Para manter o corpo bem é caro. Ou então não come xilitol nem nada. Vai amargo o café, que também é muito gostoso. Pronto. Todos os sucos sem açúcar, pronto, maravilha. Vai se adaptando. Mas é caro. Porque é uma indústria perversa. Onde descobrimos um troço que adoça, mas que não prejudica. O que a gente faz? Põe um preço bem caro. Essas farinhas, farinha de amêndoa, né? O que mais aí, mana? Farinha de castanha. O quilo é 90, 120, 130 reais. Óleo de coco, 35, 40 reais. Aí óleo de soja, esse que mata qualquer criatura, 8 reais, 9 reais. 1 litro. Né? Margarina e por aí se vai. Então a gente tem que ter noção do meio que a gente está inserido para a gente não ficar viajando, tá? E despertando culpa em quem não pode.
A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, acostumados a comer picanha, frango assado, bucho com feijão, né? E de repente vai ver com um negóciozinho etéreo, a gente vai morrer de fome. Sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte eles aurem no meio ambiente. Porque nós ainda não temos uma organização para a gente aurir do meio ambiente. No futuro, talvez. Cujas emanações nutritivas eles aspiram já. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Claro, é claro. Vive 500 anos, não precisa uma infância muito longa, é só meses. Por quê? Porque vai esquecer o quê? A nossa infância é para a gente esquecer a perversidade que fizemos. E é curto tempo, porque a gente não consegue manter um casamento de 25 anos, imagina de 400 anos. A gente não consegue conviver com os nossos familiares 15, 25 anos, imagina 450 anos. Então, se há uma vida longa lá, é porque eles já aprenderam a conviver uns com os outros de forma harmônica, tá bom? Eu vou parar por aqui para a gente não ficar muito triste. Mas é só para a gente entender, isso está na Revista Espírita de março de 1858, que as meninas em breve irão fazer, se Deus quiser. E aí a gente vai percebendo a nossa distância e a condição ainda de uma vida muito animal aqui na Terra. Aqui na Terra é assim, faz bem, faz, põe bem caro. Quem quiser salvar a vida, que pague. E muito. Não é verdade? Como é que você vai pegar uma pessoa diabética do interior, de um bairro pobrezinho, e dizer, faça um controle alimentar como, meus irmãos? O que ele tem na casa dele? Mal arroz, farinha, salada. Não existe salada na mesa do pobre, meus irmãos. É no máximo um tomate e uma cebola, e quando tem. Até a farinha, o Augusto está lembrando que realmente está 16, 17 reais um quilo de farinha. Deixou de ser uma comida para o pobre. A não ser que ele compre aquela que é uns caroços tão grandes que quebra os dentes todos da boca. Ovos está caríssimo, porque descobriram que ovos faz bem para a saúde. Pronto, 25, 26 reais uma cartela de ovos. Então não é fácil não, gente. É bem complexo mesmo. Mas vamos voltar para a gente não chorar. Então pode se evocar, a gente já viu a condição do planeta de Júpiter. Então um ser que está encarnado em Júpiter, nesse corpo extremamente etéreo, ele pode ser evocado e pode vir? Pode. A gente vai ver uma comunicação em Revista Espírita de 58 do espírito Mozart, que mora em Júpiter. E ele foi evocado. Entendeste? Então vamos lá, já estamos na Terra. 38. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado, dependendo da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. E aí a gente vê, aqui no Livro dos Médiuns, já vimos, veja a história do homem da tabaqueira, no item 116. Lembra? A criatura está lá dormindo, a senhorinha, e eis que me aparece o moço da frutaria, né? Ele vende frutaria, né? Ele tem uma barraquinha, né? Não sei, você queria um chegado dela. Ele é um conhecido, mas assim, ele usava tabaqueira, ele chega, mas ele era, acho que da frutaria, vendia frutas, alguma coisa parecida. É outro? Eu não... Era vizinho dela, esse? Era conhecido dela. Era conhecido, e ele no momento do sono ali se comunicando. Tem o da frutaria também, né? Que ficava próximo, ela disse que não sabia por quê. Agora, para que isso aconteça, é necessário que a pessoa esteja em estado de sono. Porque o fato de eu estar encarnada, isso não me desqualifica da minha condição de espírito. Eu sou um espírito habitando um corpo físico. 39.
Então vamos lá ver no 116, para a gente já logo entender. Vamos lá no 116. Vai lá, Aramita, leia para mim, por favor. Aparições de pessoas vivas. Outra senhora, que reside no interior, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com o qual já havia se encontrado algumas vezes em reuniões sociais, embora não existissem relações mais estreitas entre ambos. Estava sentado numa poltrona ao pé de sua cama e, de vez em quando, pegava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpreendida com semelhante visita àquela hora, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o Senhor lhe fez sinal para que não falasse e tratasse de dormir. Como que dorme com o homem? O espírito, olha te olhando, o espírito de um cara. Dentro do meu quarto. Dentro do quarto é para acabar, né? Tentou falar com ele várias vezes, mas, com o mesmo gesto, era sempre impedida de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do referido senhor, mas em hora conveniente. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Certa de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Bastante surpreso, o homem declarou que há muito tempo não tinha satisfação de vê-la. A senhora, que já conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o fato que se passara, mas, não querendo entrar em maiores explicações com ele, limitou-se a dizer que provavelmente havia sonhado. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, entre aspas, para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas. O que é certo, entretanto, é que a senhora não dormia, como também não dormia a outra de que já falamos. Então, é porque sonhava acordada ou teve uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo o que não se compreende. Como já refutamos bastante essa objeção, prosseguiremos com o nosso estudo, dirigindo-nos aos que nos podem compreender. Então, se ele pode aparecer e uma médium enxergar, porque também não pode se comunicar. Então, isso foi uma comunicação, porque no momento que ela queria falar, ele fazia estava se comunicando ali com ela. Então, pode sim. Agora eu poderia dizer, tá rolando um clima, hein? Né? Como é que você à noite vai ali atrás, né? Vamos lá, item 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Desse senhor da tabaqueira, o corpo dele estava onde? Dormindo. E não deixando a outra dormir, coitada, né? Dorme ou cochila. É quando o espírito está livre, porque os laços se afrouxam. Aí, quer entender bem isso, o livro dos Espíritos é Emancipação da Alma. 39A. O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Tá? Então, tá ali o corpo babando em cima da cama, roncando, e o espírito foi. O que ele quer saber é se o corpo pode acordar. É interessante. Mas, né, ele tinha... Lembra que nós estamos lidando aqui com 1857, gente. O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Resposta, não. O espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento ele estiver conversando convosco, deixa-vos e frequentemente diz o motivo. Vou embora, estou com vontade de fazer xixi. Corre e volta para o corpo, porque tem que levantar o corpo para ir ao toalete. O organismo me chama, né? Entende? Então não tem como. Você vai assim, mas se de repente, que é a próxima pergunta. Não, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Não tem como. 40. Quando ausente do corpo, como o espírito é avisado da necessidade de voltar a ele? Lembra do fiozinho que liga? O fato de eu emancipar, isso não me desconecta do corpo. Eu estou encarnado. O espírito de uma pessoa viva jamais está completamente separado do seu corpo. Qualquer que seja a distância que se transporte, continua ligado a ele por um laço fluídico, laço na condição de prender, tá? Que serve para chamá-lo quando necessário. Esse laço só se desfaz com a morte, tá bom?
é o sofrimento dos suicidas. Porque ele, no ato do suicídio, esse laço, ele não se desfez, ele se rompeu. E ele é um rompimento que permanece ligado, é algo muito estranho. Então ele está totalmente ligado ao corpo. Observação. Muitas vezes esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. Aí você vai lembrar da obra Nosso Lar, quando o nosso querido André Luiz for fazer um mandado, né, alguma coisinha para a nossa querida Narcisa, e ele viu um ser com uma luz, né, um fio, uma luz muito grande. Era o fantasma na cabeça dele. Ele correu desesperada. A Narcisa disse, mas o que foi, André? Ele explicou. Aí a Narcisa explicou para ele que era um encarnado. Ou seja, tu vira fantasma, né? Desencarna. Aí tu tá achando que tu tá livre de fantasma, né? Aí tu vai se deparar com os fantasmas que estão na Terra no momento do desdobramento lá, né? Ou seja, vai se assustar do mesmo jeito, né? Engraçado isso. Aí ela explica que era um encarnado ali vinculado à colônia que no momento do sono se desprendeu e estava lá. Então, olha só. Quando ausente do corpo, como o espírito é avisado da necessidade de voltar? Já fizemos. Então, muitas vezes esse laço fluídico é percebido pelos médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Deve ser algo assim bem inusitado mesmo, se olhar, né? Aquele cordãozão assim luminoso. Alguns espíritos têm dito que é por ele que reconhece os que ainda se acham presos ao mundo corpóreo. Olhar assim, tá com fio, né? Tá enrolado ainda na terra, né? Tá sem fio, tá livre, hein? 41. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Então tá lá o corpo bodado, babando em cima da cama e o espírito dando comunicação em algum lugar. Aí ele faz a pergunta, o que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Presta atenção. Se eu aqui me predisponho a apunhalar, eu vou entrar no quarto da Mita e vou apunhalar a Mita. Quando eu pensei no que eu vou fazer, eu já me comuniquei com o espírito Mita. Porque como é que os espíritos se comunicam, gente? Pelo amor de Deus. E ninguém entra no quarto de surpresa. Uma vez que só a minha intenção é entrar no quarto, a minha intenção de entrar no quarto, mesmo para fazer qualquer coisa. Eu vou já fazer cosquinha na Mita. Quando eu penso em fazer cosquinha, entrar, o espírito da Mita já volta. Porque a gente se comunica pelo pensamento. Ficou claro isso? Então Kardec pergunta, e aí, o que acontece? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Então a gente para aí e vai observando esse movimento. Pensou no que fazer, o espírito volta. E o espírito, a velocidade é muito maior do que da luz. Porque o pensamento é mais veloz também do que a luz. O meu pensamento chega em Júpiter mais rápido do que a luz. Vocês são as pessoas que, geralmente essas pessoas dizem, morreu dormindo. Morreu o quê? Dormindo. Morreu dormindo? Olha que coisa interessante, né? Desencarnou dormindo, né? Emancipou o organismo ali, o corpo deu um paco-paco, né? Um pereco-paco, qualquer coisa. Um paco-paco, qualquer coisa. Parou o coração, teve um AVC, alguma coisa aconteceu naquele momento do sono. E aí é meio complexo para ela, porque ela vai acordar em algum lugar. Mas não que ela não estivesse Não, ela pode ser, é interessante, pode estar ou não, porque tem pessoas que sentem e ali acorda, né? Fica naquele processo e morre ali. Mas tem pessoas que não sentem nada. Então, se a pessoa sentiu uma dor, acordou e morreu, então ela não morreu dormindo. Ela acordou, sentiu a dor e ali infartou. Um infarto fulminante. Mas existem aqueles que dormem e numa dormida só vai. Sem ter tido um movimento de dor. Entende o que eu estou querendo falar? Então, se ele não teve nenhum movimento de dor, não sentiu nada, apenas dormiu e foi,
Aí a gente para pensar, vai ser muito difícil. Porque aquele que sentiu a dor, ele ainda vai dizer, não, eu passei mal, eu estava dentro do quarto, passei mal, eu estou agora no hospital. Mas e aquele que não sentiu nada? Mas isso não quer dizer que o espírito não estivesse ali, que ele estava emancipado e voltou, ai, não, morri. Não morre. Nem se dá conta. Porque se ele está no estado de sono, ele nem se dá conta. Não sei. Não sei. A Carla que diz assim, mas tia, o fato da pessoa morrer assim, sem ter sentido nada, o espírito está presente? Respondo, não sei. Porque quando a pessoa está no... Porque aqui é se alguém for matar. Olha aqui a pergunta. O espírito seria avisado... É aqui, ó. O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Porque o corpo é mortalmente ferido porque eu mesmo vou ferir o corpo? Não, mas ele fala aqui anteriormente que o espírito de uma pessoa viva jamais está completamente separado do corpo. Exatamente, ele não está. Viva. Isso. Viva. Não, tô falando na hora que Tu tá entendendo? Viva. Aí tu pensa, viva. Não, vamos construir esse pensamento. Onde ele tiver Viva, ele vai estar lá. Mas a pergunta é, se essa morte foi tão lenta que ele, espírito, não sentiu, não participou. Suave, vamos dizer, tão suave que ele não... E de repente ele estava emancipado. No momento do sono profundo. Isso são suposições, eu não estou batendo martelo. Essa pergunta Kardec não fez, né? Mas fica aí para a gente repensar, né? Possa ser que o espírito esteja presente, mas se ele estava presente, ele estaria em movimento. Porque quando é que o espírito não está presente? É aquele momento que tu dá aquela apagada total. Sabe aquela apagada total que tu não lembra de nada? Aquele momento ali do sono com sonhos, que você começa a lembrar do dia a dia, coisas ali do teu subconsciente realmente, aquilo ali tu tá ali. Tanto é que tu te mexe, tu sente. O processo da emancipação às vezes é 1 hora, 1h30, 2 horas. Não é a noite inteira. E você apaga total, você morre, você dá aquela morte mesmo, que é esse sono que nos refaz. Esse sono é que nos refaz, esse sono de 2, 3 horas que a gente dá aquela apagada total. Depois é um embromeixo ali na cama, tu sonha, tu te bate, aí dá calor, aí vem esquentamento, aí liga o ar, desliga o ar. Então, esse processo já tá ali no corpo, já bem no corpo mesmo, ok? Então, eu realmente não saberia dizer. 41. Já respondemos, né? E aí ele fez a 41A. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito, nem que o espírito, ao voltar, não pudesse entrar novamente no corpo? Aí eu acho que passa um pouco por essa pergunta que nós estamos aqui fazendo. Vamos lá tentar a pergunta. 41. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito? Essa é a pergunta. Nem que o espírito, ao voltar, não pudesse entrar novamente no corpo? Ele diz não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Então, ele diz que não tem como. Se morre, o espírito está lá. E aí ele ainda insistiu, fez a 41B. Mas se o golpe fosse dado subitamente de improviso, aí volta de novo. Então, não foi um infarto, não foi nada disso, é um golpe. Mas se o golpe fosse dado subitamente de improviso, o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse desferido. Que alguém pensou em matar, então, observação. Interrogado sobre isso, às vezes a gente se preocupa muito como nós vamos morrer, né? A gente tem uma preocupação muito grande assim, será que eu vou ter quem cuide de mim, né? Eu não quero ficar em cima da cama. Não é que a gente fica todo mundo assim agoniadinho? Mas nós sabemos quais os meios para termos uma morte suavizada. Quais são os meios? Trabalhe no bem, trabalhe pelo bem, seja bom, né? Seja bom, cumpra seus deveres, estude, aprimore sua mente. Tudo isso nos ajuda, porque o amor cobre a multidão de pecados.
Dá para ir mais um pouquinho? Observação. Interrogado sobre esse fato, o espírito de uma pessoa viva assim respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito. 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente como de uma pessoa morta? Resposta: não. A matéria sempre o influencia em maior ou menor grau. Então, ele está encarnado, ele tem a influência da matéria. Aí lembra aqui do que a gente falou. Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Conta pra gente, tu lembra? A Carla vai trazer um caos da Revista Espírita. Ele foi evocado quando vivo. Ele pediu para ser evocado como vivo, se manifestou. E depois de morto, ele também foi evocado. E aí Kardec faz essa pergunta, se é a mesma coisa. Ele disse que não. Que quando agora ele tem mais noção, ele tem como se ele se expandisse mais. Interessante. Que a matéria não limita mais, né? 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono comunica-se tão livremente, tão como de uma pessoa morta? Ele diz não. A matéria sempre influencia em maior ou menor grau. E aí tem uma observação do professor. Uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu, abre aspas, estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo, que é a algema. Quem é a grilheta, quem é a algema? O corpo. Kardec ainda fez a 42A. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir por se achar em outra parte? Resposta: sim. Pode acontecer que o espírito esteja no lugar onde deseje permanecer e então não atenda à evocação, sobretudo quando feita por quem não interesse. Mas não é verdade? Então, uma pessoa te liga, você olha na tela do celular o número e diz, nem conheço, para que eu vou atender? A mesma coisa no processo de evocação. Quem que tá chamando? Vou não. Vou já mesmo sair daqui para ir lá. Então tem que haver aí uma vontade do espírito. Então, a mesma coisa quando você evoca o espírito. Ele só vai se o quiser, salvo se os espíritos superiores o obrigarem a ir. Aí ele vai. Que era o trabalho que o professor Allan Kardec, quando evocava determinados espíritos, principalmente os trevosos, e ele dizia, não vou. Os espíritos, vai. E levava, né? Uma força me trouxe até aqui. 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Então, já sabemos que uma pessoa encarnada pode se comunicar? Pode. Ela tem que estar em estado de sono? Tem. Se por um acaso a morte chegar, tem como o espírito saber? Tem. Rapidamente ele volta para o corpo. Agora ele pergunta, a pessoa tem que estar dormindo? Tem. E uma pessoa acordada? Pode ser evocada? Pode se comunicar? Embora difícil, não é absolutamente impossível. Mas presta atenção na resposta. Porque se a evocação produz efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça. Ela está acordada ali, de repente ela dá aquela apagada. Que é o que acontece dentro dos estudos. Quando você está ali estudando, tem pessoas que estão ali e tu olha para a pessoa, o olho da pessoa já foi embora, ou seja, a alma já foi. Ela está olhando para ti, mas ela não está mais entendendo nada. Ela foi evocada por um espírito da treva, porque não quer que ela aprenda nada. Ela é ela a pessoa. Pode ver pessoas em palestra pública, por isso é que eu falo alto, eu dou uns gritos, bato na mesa, quando eu vejo alguém dormindo, que é para trazer a pessoa, porque eu estou lutando com o obsessor da outra, entendeu? O obsessor quer levar e eu dou uns gritos, para a pessoa olha para mim. E eu ponho o olhão assim, eu vou meio que hipnotizando também. Vamos ver, vamos lá. E vou olhando para um para o outro, todo mundo fica de olho arregalado, porque eu sei
que existe essa ação de hipnose. O espírito, mesmo ele não estando dentro da sala, de onde ele está, ele se liga psiquicamente com a pessoa e apaga a pessoa. Apaga, a pessoa não consegue ouvir nada. Isso até em reunião mediúnica. O médium de apoio que deveria estar apoiando está roncando, dormindo. No processo de hipnose para atrapalhar a reunião, porque deixa de dar o apoio. Entendeu? Então aqui nesse caso, quando ele diz assim, ó, embora difícil, não é absolutamente impossível. Por quê? Se a evocação produz efeitos, se for realmente a evocação, pode acontecer que a pessoa adormeça. Entendeu? Então a pessoa dá aquela... Mas o espírito não pode comunicar-se como um espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária a atividade de inteligência do corpo, né? Atividade inteligente do corpo. Então, se eu estou aqui falando e tal, não tem como eu me comunicar lá. Não tem. Mas se eu der aquela apagada, aquela desconectada, aquela coisinha, aí eu posso ir lá me comunicar. Tem uma observação. Vamos só ler a observação? Lê primeiro, Amita. Observação. Prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou, pelo menos, um torpor aproximado do sono, embora semelhante efeito só se possa produzir por um ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação não dará nenhum resultado. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Conclui-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Ficou claro, gente? Até esse momento, alguma dúvida? Ficou bem claro? Mais claro do que o sol de Manaus, meio-dia? Então, alguma pergunta, dúvida, colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele esteve aqui, é um espírito crístico, mas encarnou no corpo material. O corpo era uma prisão para ele? Não. Por quê? Porque o corpo material não exerce nenhuma influência sobre um Cristo. Porque quando é que o espírito não está presente? É aquele momento que tu dá aquela apagada total. Sabe aquela apagada total que tu não lembra de nada? Aquele momento ali do sono com sonhos, que você começa a lembrar do dia a dia, coisas ali do teu subconsciente realmente, aquilo ali tu tá ali. Tanto é que tu te mexe, tu sente. O processo da emancipação, às vezes, é 1 hora, 1h30, 2 horas. Não é a noite inteira. E você apaga total, você morre, você dá aquela morte mesmo, que é esse sono que nos refaz.
para termos uma morte suavizada. Quais são os meios? Trabalhe no bem, trabalhe pelo bem, seja bom, né? Seja bom, cumpra seus deveres, estude, aprimore sua mente. Tudo isso nos ajuda, porque o amor cobre a multidão de pecados. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.